És a fonte do meu jardim, uma fonte de água viva. És a fonte do meu jardim, uma fonte de água viva. Levanta-se vento norte, vem, vento do sul, sopra no meu jardim, gerando vida em mim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Bom dia para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom estarmos juntos. Eu quero aqui também cumprimentar os meus irmãos. Sua bênção, Padre Wagner. Deus abençoe, bom dia. Bom que bom dia. estarmos juntos mais uma vez neste Amor Vencerá. E hoje nós temos um dia muito importante também, porque nós estamos celebrando Santa Inês. Santa Inês, Essa garota de 13 anos, né? Fiel ao Senhor até a morte. Então, muito lindo, né? Um dia. É um dia. Nós estamos aí com os martírios nos cercando, né? Ontem São Sebastião, hoje Santa Inês. Mas nos nossos martírios brancos, não é assim, minha irmã? Bem-vinda. Obrigada, bom dia. O martírio de cada dia, né? Assim como o Senhor nos dá também o pão de cada dia, que o nosso coração seja capaz de dar essa resposta a Deus do martírio de cada dia. Senhor, dá-nos essa alegria de nos unir à sua cruz, ao seu amor. Bom dia. Bom dia, Sapo. Bem-vindo. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Maravilha. Que alegria, meus irmãos. Nós nos unimos aos mártires. Ontem eu até pensava, padre, dizia assim: ninguém escolhe como padecer no martírio. E às vezes nossas realidades de vida nos pedem padecimentos. E ontem eu fui aqui ele é padroeiro, estava tendo festa em Cachoeira Paulista, né, de São Sebastião, e eu passei por lá para fazer a minha oração. Como eu estava ali no centro de Cachoeira, passei por lá e entrei. E quando eu cheguei diante da imagem, eu fiquei pensando, né, ninguém escolhe qual martírio morrer, mas escolhe sim a causa por que morrer, né? E ontem eu pensava isso. Os nossos dias têm os nossos martírios brancos, sem derramamento de sangue, em qual nós não escolhemos, mas eles são permitidos sim por Deus. Alguns nós procuramos e criamos para nós, né? E outros nós treinamos a nossa alma em pequenos martírios para crescer em vida espiritual. Então nós vamos assim, neste dia, pedindo a intercessão de Santa Inês, né? Esta jovenzinha que fielmente não quis deixar que a sua castidade fosse imaculada, mas quis permanecer fiel, e isso levou à morte. É assim, nós nos reunimos como família nesta hora para trazer o teu coração, a tua vida e a nossa resposta de amor a Deus, cada um na sua realidade. Eu quero aqui, olhando para a barca e fora todos os pedidos de oração que aqui estão, nós também hoje estamos aqui contemplando o Padre Wagner, viu, Padre? Também essa novena aí de Dom Bosco, né? Porque está chegando o dia dele. E eu quero apresentar, rezando com Dom Bosco, gente. Tem várias orações de irmãos de comunidade que aqui são devotos, assim, posso dizer, de Dom Bosco. Eu quero dizer que eu fiz uma oração aqui também. Sou bem devota de Dom Bosco e nem sabia que este livro da Maria Cristina, nossa irmã, está aqui. Então, você é convidado também a rezar com Dom Bosco. Dia 31 é dia dele. Meu amigo do céu, posso dizer assim. E a Canção Nova o tem como patrono. E nós, com muita alegria
em janeiro, nós celebramos o nosso querido Dom Bosco. O Padre Wagner aqui, ele mesmo pode falar dos seus livros que estão aqui. Então, até nesse livro aqui também tem as minhas orações. Aí, ó, tá vendo? Cada um, ó, a Canção Nova, todo mundo, cabe todo mundo, gente. O padre reza com as orações dele e eu aqui, modestamente, viu, padre? Porque o senhor aí é um livro inteiro. Aqui o meu é modesto, viu? Então, esse livro aqui, lógico, ele tem todo um ensinamento, mas no final do livro também tem algumas orações que Deus foi me inspirando para aquele tempo, para aquela situação. E é interessante que tem uma oração aqui que é do Roberto de Grandes, que é para as mães que estão grávidas e que estão passando com dificuldade na gravidez. Um martírio. E às vezes eu vi um milagre maravilhoso desta oração, né, de uma mulher que estava grávida, a criança estava com problema, eles queriam abortá-la, foi feita uma junta médica, eu falei para ela, reza esta oração. Até eu fiz uma proposta. Se a criança nascer com defeito, você me dá ela de presente. Eu vou cuidar dela. Se ela nascer perfeita, eu te devolvo. E ela nasceu perfeita? Nasceu perfeita, porque essa é a filha dela. Não, mas a gente vê assim, como que a oração tem um poder tão grande, tão imensurável, né? Então, esse livro Cura-se Onde Nós tem as orações, tem a formação para nos ajudar, né, a viver toda essa graça. E esse aí é um livro que a gente vai aprendendo, né? Porque a gente levanta muita barreira entre nós, né? Por situações, por dificuldade, por relacionamento, por problemas afetivos, a gente vai criando barreiras, né? E esse livro é para derrubar as muralhas que a gente cria e construir pontes, né? Não é fácil construir ponte, não, mas tem que alicerçar em Deus, né? E Ele nos dá a graça de construir esta graça. Às vezes a gente derruba as muralhas e não constrói pontes, né, padre? Tem que completar a obra, né? O padre está ensinando que tem que completar toda a obra. Então, nós vamos assim, pedindo essa graça a Deus, né? E nós estamos aqui também com a nossa campanha, né, padre? Chegamos aos 48% do nosso projeto Dai-me Almas. E estamos aí, faltam 52%. Eu quero dizer para você que já nos ajudou e que pode ainda continuar contribuindo. Deus lhe pague, Deus abençoe. Nós vamos em frente, te ajudando e você nos ajudando nos nossos martírios do dia a dia, para que nós possamos cada vez mais escolher aquilo que Deus quer para nós. Nós precisamos do Espírito de Deus e isso nós pedimos no início, né, Dauana, pedindo, vem Espírito Santo, porque Ele nos socorre. A hora que nós precisamos dar aquele passo à frente, em meio às circunstâncias que nós vivemos, nós dizemos, vem Espírito Santo. Padre João nos dizia, se nos falta algo, peça o Espírito Santo. Então, nós queremos nesta manhã clamar e elevar o nosso coração, recolhendo tantos pedidos de oração que aqui chegam e que no momento da adoração nós trazemos, mas o seu coração que reza, o seu coração que coloca ali a vida na presença de Deus e diz, Senhor, eu quero continuar acreditando. E assim nós vamos meditar a palavra de Deus, não é? Nós vamos juntos colocar o nosso coração em 1 Samuel, capítulo 16. Nós estamos nesses dias vivendo esse grande roteiro da história, aqui da escolha de um rei. Nós estamos com Saul, nós estamos com Samuel, e agora nós estamos ali escolhendo Davi, né? A unção de Davi. Mas você pode dizer, Darlene, eu ouvi algo sobre isso no Sorrindo para a Vida. E eu quero dizer para você, o que você vai ouvir aqui, você não ouviu no Sorrindo para a Vida. Porque eu quero não falar de Davi, mas eu quero com você falar da obediência de Samuel. Quero falar sobre isso. E vamos juntos no texto bíblico. 1 Samuel capítulo 16, versículos de 1 a 13. E Yahvé disse a Samuel, até quando continuarás lamentando Saul, quando eu próprio o rejeitei? Para que não reines mais sobre Israel? Enche de azeite o teu chifre e vai. Eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque vi entre os seus filhos o rei que eu quero. Samuel disse, como poderei eu ir lá? Saul saberá e me matará. Mas Yahvé replicou, levarás contigo uma ovelha e dirás, vim para sacrificar a Yahvé. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mesmo te mostrarei o que deverás fazer.
Tu ungirás para mim aquele que eu te disser. Samuel fez o que Yahvé ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e disseram: que a tua vinda seja de paz. Samuel disse: paz sobre vós. É para sacrificar a Yahvé que eu vim. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele purificou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo: certamente Yahvé tem o seu ungido perante ele. Mas Yahvé disse a Samuel: não te impressione a sua aparência nem a sua elevada estatura. Eu o rejeitei e não se trata daquilo que veem os homens, pois eles veem apenas com os olhos, mas Yahvé olha o coração. Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Jessé fez passar Sama, mas Samuel disse: também este não foi o que Yahvé escolheu. Jessé fez assim passar os seus 7 filhos de Samuel, mas Samuel declarou: a nenhum destes Yahvé escolheu. E ele perguntou a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: falta ainda um menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E Yahvé disse: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. O espírito de Yahvé precipitou-se sobre Davi, a partir desse dia e também depois. Quanto a Samuel, ele se pôs a caminho e partiu para Ramá. Muito me impressiona Samuel neste texto, porque nós vamos aqui lembrar do Senhor que chama Samuel, e Samuel não reconhece a voz do Senhor e diz: aqui estou, eis-me aqui. E alguém diz para ele: responda, eis-me aqui. E aqui está Samuel, que já havia escutado o Senhor e que vai em nome dele. Samuel aqui é o obediente de Deus e ele aqui tem medo até de morrer. Mas ele obedece o envio do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos com a nossa vida, se nós conhecemos com nitidez a vontade de Deus, a voz de Deus, melhor dizendo, quando o Senhor pede algo a nós, e às vezes Deus pede como uma inspiração mesmo, faz o bem agora, escolhe perdoar agora, escolhe amar agora. E quando nós reconhecemos, nós obedecemos. Nós queremos aprender a obedecer. E é tão bonito porque Samuel, ele está ali, falando com Yahvé. A minha tradução da minha Sagrada Escritura é a de Jerusalém, por isso está com o nome de Yahvé. Quando ele diz a Samuel, quando ele traz a Samuel, como Samuel deve proceder. E Samuel apresenta o seu medo para Yahvé, para o Senhor. Mas o Senhor diz: faz como eu lhe peço e você colherás os frutos. E Samuel obedece. E Samuel faz o caminho. E olha que bonito. Samuel consegue distinguir entre os filhos naquela casa, dizendo que para ele que o Senhor tinha sim o seu escolhido, o seu predileto, mas todos aqueles que passavam diante dele, ele sabia porque era íntimo de Yahvé. E conseguia ouvir Yahvé e obedecer a sua voz, que conseguia distinguir que aquilo não pertencia ao Senhor. Nós precisamos na nossa vida, meus irmãos, ser íntimos de Deus, pedir a graça ao Espírito Santo para que Ele nos renove e nos fortaleça nessa intimidade, para que quando as coisas vierem nos apresentar, situações que aparentemente, nossa, isso aqui é tão belo, é tão bom, aparentemente, mas não está de acordo com aquilo que Deus nos pede. Santo Inácio de Loyola diz que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é discernir entre duas coisas boas. Porque quando uma é má e está distintamente clara que é má, fica fácil. Nós sabemos que aquilo é mal.
Mas e quando é duas coisas boas? E aí ele ensina, Santo Inácio ensina como discernir entre duas coisas boas. Ele diz, a pergunta que nós temos que fazer é, qual destas duas coisas dá mais glória a Deus? Qual das duas coisas vai dar mais glória a Deus? Porque ele diz que a vida do homem é dar glória a Deus. E Samuel, na sua fidelidade, ele dá glória a Deus. Ele responde àquilo que o Senhor quer para a vida daquele escolhido e ungido. E ele com muita liberdade diz, isso não é. Este filho não é. Este não é. Este não é. Mas Iavé sim, agora Davi é este o filho. A obediência de Samuel quer dizer para mim e para você que enquanto formos íntimos, nós conseguiremos ser obedientes a Deus. Enquanto nós obedecemos a Deus, não é, Padre? Nós conseguiremos ser obedientes a Ele. É porque Deus nos move a cada dia pelo Espírito Santo a escutá-lo. Primeiro, escutar a Deus, né? A partir do momento que eu escuto, eu tenho a clara distinção do discernimento do Espírito. Porque a gente, até mesmo nós que atendemos pessoas, em casos, situações de libertação, a gente tem que ter um bom discernimento. Sim. Porque você sabe que aquilo que você vai fazer é bom para a pessoa. Mas você tem que saber discernir entre todas as situações o que é melhor para ela é essa situação. Tem coisas que Deus coloca no meu coração para ajudar aquela pessoa, mas eu não posso falar para ela. Só eu tenho que ouvir. E aí eu vou rezar sobre aquela situação sem dizer para ela. Porque se eu falar, talvez vai causar danos à vida dela. E ela não vai tirar aquilo da cabeça. Sim. Então, Deus falou com Samuel, ele guardou no coração, não é este. Samuel não falou, não é este. Mas não disse por que não era. Não era. Entendeu? Aí que está a riqueza. A pessoa tem um discernimento de não dizer por que não é. Então, o lindo é esse, quando você tem o discernimento de Deus no seu coração, a sabedoria de Deus, você pode dizer para o outro, não é este, mas é este. Mas é este. Né? Então, é lindo o discernimento, que aí é uma das graças sobrenatural que está em nós, de Deus nos dar um discernimento, o Senhor me mostra aquilo que é melhor para você. Então, sempre que eu falo com as pessoas, quando a gente vai rezar, eu sempre pergunto para Deus, porque tem 4 respostas na oração. Sim, se o que você pede é bom para todo mundo, não só para você. É não, se é só para você. Deus também espere um pouco. Deus vai dizer, espere um pouquinho. Deus vai esperar um pouco, para ver se realmente você necessita. Porque tem hora que a gente pede coisas, depois você fala assim, graças a Deus que Deus não me deu. Deus não ouviu. E Deus tem algo melhor para mim e para você. Então, quando a gente pede, Senhor, me dê aquilo que é melhor para mim. A minha vontade é essa, mas se tem algo melhor, me dê. Né? Então, Samuel sabia o que era melhor para Deus. Aí que está lindo. Né? Ele não fez... olhou para o outro, bonito, forte, não. Mas qual que é o melhor para Deus? Aquele que tem um coração segundo o coração de Deus. É tão lindo, bonito, né? Isso, Padre. Porque Samuel, ele faz o papel dele. Ele vai lá, em nome de Deus, escolhe aquele que vai ser ungido. E depois termina este texto dizendo, quanto a Samuel, porque assim, depois da escolha ali, ele segue o seu caminho. E nós muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, nós queremos o protagonismo do feito, né? E se Samuel tivesse ungido primeiro, sem escutar Deus? Sem escutar Deus, como seria, né? É verdade. Porque às vezes a gente escolhe do nosso jeito, né? Ele poderia, ele tinha autoridade para fazer isso. Sim. Ele foi enviado, ele falou, bom, chego lá, o primeiro que aparecer, eu vou
ungir, vamos embora. Mas ele era um homem de Deus, então? Aí que está o problema, está vendo assim? Então, às vezes, eu posso tomar as decisões minhas e parecem boas. Sim. E até era boa, porque eu estou ungindo uma pessoa. E eu vim em nome disso, né? Eu vim para fazer isso. É bom, é algo extraordinário, muito bom. Só que não era a pessoa certa. Nós, quando olhamos para Samuel, essa decisão do coração de Samuel, né? De decidir por aquilo que Deus quer e não titubear. Nós, às vezes, titubeamos entre as nossas fragilidades, né? Assim, interiores. E muitas vezes cedemos porque nós temos o nosso gosto, o nosso jeito. Meus irmãos, como é necessário pedir a graça de Deus para tentar um máximo, né? E acertar sim, com grandeza de coração e com precisão. Agora, é verdade. Samuel não está preocupado com o protagonismo aqui é de nosso Senhor. Ele não está preocupado, ele segue. O homem de Deus, ele não precisa aparecer, porque ele quer que quem apareça é o Senhor. E às vezes, padre, numa situação dessa na nossa vida, como a gente, acho que a Dauana também, alguém foi protagonista da vida, da fé nas nossas vidas, né? Como Samuel foi. E nos inspira que nós muitas vezes seremos somente instrumentos. Aquele momento em que o Senhor nos envia, e que a gente sai de ladinho ali e diz, o padre mesmo que no ministério que ele exerce, imagina quantas vezes o padre é ali e depois, segue o seu caminho. Eu creio que um exemplo muito claro disso, teve uma senhora que ela queria comungar. Ela foi para confessar e não podia porque estava morando com uma outra pessoa. Mas eu quero comungar. Não, você não pode. Se você quiser comungar, você tem que viver a sua castidade. Mas você deve sentar com o seu marido e fazer isso, conversar com ele. Mas ele não quer casar. Então, ela queria comungar, é ótimo, é algo extraordinário. E ela foi para casa, chegou em casa, ela tomou a decisão de separar dele. Tinha 4 filhos que iam na igreja, o marido ia na igreja, mesmo que não comungasse, ele ia na igreja. E ela, por causa da comunhão, ela quis, é algo bom, extraordinário? Sim. Ela separou dele, os filhos ficaram com raiva dela, o marido, todo mundo ficou com raiva, ela ficou separada, foi comungar, mas esta comunhão foi boa para ela? Não. A comunhão com os filhos dela, com o marido dela, podia levar todos eles à salvação, se deixando, não comungando, fazendo o sacrifício da não comunhão, que na hora oportuna Deus poderia tocar no coração dele e ele casaria com ela. Então, quando ela quis voltar para casa para fazer isso, não deu mais certo. Os filhos já tinham ido embora, o marido estava com outra e tudo se perdeu, porque ela discerniu errado. Forte. A importância também de nós pedirmos a ajuda de alguém, né, padre? Porque às vezes a gente está na situação e a gente não tem a clareza daquilo que está acontecendo, quais as realidades que serão atingidas por aquilo. Então eu preciso dizer a você, você não tem toda a clareza, você não tem todo o discernimento, peça ajuda a um sacerdote, alguém de caminhada mais de fé, que possa lhe ajudar, porque às vezes nós escolhemos e achamos que estamos escolhendo bem, mas ainda assim não é vontade de Deus. Qual a situação que vai dar mais glória a Deus na sua vida? Porque às vezes são 2 coisas muito boas. Aqui são 2 coisas muito boas, né, padre? Receber Jesus Eucarístico e a vida em família. Mas o tempo amadurece também o discernimento, né, padre? Amadurece, lindo, porque assim, ela se precipitou, ela poderia dar mais um tempo, né? Às vezes a gente atende pessoa e fala assim, nossa, por que eu tomei essa decisão? Né? Eu poderia ter sido, principalmente quando uma pessoa morre, que ela às vezes perdeu aquela pessoa e não vai ter mais jeito de ajudar, né? Aí a pessoa vem para confessar, às vezes vem para conversar com a gente, vem para um aconselhamento e diz,
Padre, eu poderia ter sido mais compassiva, eu poderia ter sido mais dócil, eu poderia ter ajudado melhor. Eu fui dura, né? Faltou ali o discernimento do que hoje Samuel teve. Fazer a vontade de Deus, por mais difícil que ela seja, escolher a vontade de Deus sempre. E Samuel diz a Saul: eu sou de paz, eu estou em paz. Eu vim em nome da... Porque Samuel achava que poderia morrer. Quando o Senhor mandou, ele falou: opa, corro o risco de morrer. Talvez a gente, quando precisa de uma situação a se resolver, a gente fala: será que essa pessoa vai me acolher? Você vai em nome da paz do Cristo? Não tem porquê. Aí vai dizer: Darlene, mas você não sabe o quão difícil é. A paz está em você. E às vezes nós somos testemunhas da paz, porque muitas vezes a gente quer pedir perdão e quer que o outro responda do jeito que a gente quer. Mas se a gente dá o perdão, a gente libera o nosso coração com aquilo que o outro traz, o outro apresenta. Nós não podemos sobre a vida do outro, mas nós podemos ser agentes de paz. Como Samuel já chega: eu estou de paz, eu não vim aqui para criar nada não. E o Senhor deu o caminho para ele. Eu já vivi uma experiência também na comunidade, que eu tinha que partilhar uma coisa muito difícil com uma irmã. E eu lembro que eu rezei um terço antes e pedi a Nossa Senhora para que a pessoa não entendesse errado aquilo que eu partilharia. E foi muito bonito, porque eu pedi a Deus que me ensinasse o que era melhor dizer. Meus irmãos, porque tem hora que é melhor não dizer, mas a gente acha que eu tenho que falar, que eu tenho que levantar a minha bandeira. Opa, você já rezou? Já passou pela graça de Deus para poder aquilo ali perder as nossas forças humanas? Porque tem hora que eu prefiro ficar em silêncio do que colocar aquilo e colocar de uma forma errada, e não era nada daquilo. Para nós termos os frutos de um homem e uma mulher na vontade de Deus, nós precisamos ouvir a Deus e dizer como Samuel disse lá atrás: é o Senhor, eis-me aqui. Quando eu fui para o seminário, eu cheguei no seminário, eu tinha uma irmã religiosa que estava lá no seminário. E quando eu cheguei no seminário, aquela irmã disse para mim assim: olha, posso te dizer uma coisa bem séria? Eu falei: pode. Você não tem cara de padre, você não tem jeito de padre, não tem nada de padre na sua vida. Ai, meu Deus, eu tinha acabado de chegar, né? Tinha acabado de chegar no seminário. Eu falei: meu Deus do céu, será que eu estou no lugar errado? Será que que eu escolhi errado? Será que Deus me chamou errado? Aí eu falei para ela: olha, eu não tenho cara, não tem jeito, mas me aceitaram aqui, me convidaram para estar aqui. Sim. Então eu vou continuar. Se amanhã Deus falar para mim que não é eu vou embora. Tá certo? Então eu fiquei no seminário por aqueles 3 anos perguntando para Deus, quando eu ia no Santíssimo: Senhor, sou eu ainda? Porque eu recebi quase que um checkmate, né? Que não era, não sou, não é. Então você vê assim, como que é difícil às vezes a gente discernir. Não é na hora. Eu fiquei 3 anos rezando para ver se realmente, Senhor, sou eu. Quando veio o pedido para ordenação, para ser aceito na diocese, para ser religioso, né? Aí eu vi que era uma resposta de Deus. Faça a sua carta e faça o seu pedido para você ser inserido como religioso para o diaconato, né? Aí que eu vi que era a resposta de Deus. Até então não tinha resposta no meu coração. Então, às vezes, Deus vai esmerilhando você. Sim, e o nosso papel é de obedecer. Meu Deus, como a gente precisa obedecer, né? Obedecer à forma com que Deus está propondo esta condução. Samuel, meus irmãos, a gente não pode ter medo de mostrar para Deus o nosso medo de obedecê-lo. Senhor, como é que vai ser? Se eu fizer assim, e se ele me matar, eu tenho medo. Mas a palavra do Senhor o encorajou, e aquilo ali não fez com que ele regredisse no processo. Não, mas que ele precisava ser o enviado de Deus naquela situação. Você precisa ser o enviado de Deus em alguma situação aí da tua casa, da tua família, onde quer que você esteja.
Às vezes a circunstância não lhe favorece para ser um enviado de Deus, mas é preciso ir. Às vezes a situação não lhe favorece, mas eu venho em nome de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ser em nome de Deus mesmo, não em nome da gente mesmo. Porque senão a gente se envia, né, padre? E fala, eu vim aqui em nome de Deus. Não. Quando nós vamos enviados em nome de Deus, nós não vamos armados, não. Nós não nos enchemos e achamos que nós somos os melhores e por isso eu vim. Não, não é assim. É lindo porque o que eu olho, o que é o azeite da unção? Quando você vai para ungir alguém. Você vai levar a unção, a bênção de Deus, tornar o ungido de Deus. Você vai tornar aquela pessoa uma pessoa tão grande em graças e bênção de Deus. Imagina, você não está levando algo, você está levando a unção de Deus para aquela pessoa. Então, quando a gente vai visitar alguém em nome de Deus, você vai levar o quê? A unção. Porque às vezes tem encontros que tornam a pessoa às vezes pior, né? Às vezes sai da presença pior. Se você é enviado de Deus e não leva a unção, meu Deus, como é que essa pessoa se sente? Né? Esse é um enviado de Deus, mas ele veio e semeou a discórdia. Meu Deus, que Deus nos preserve disso. Porque é um convite de Deus que pede a nós esta ação maravilhosa dele em que eu posso ir, né? Santa Teresinha diz uma coisa que eu gosto muito. Ela falou, às vezes a gente tem que dizer não com som de sim. Porque você foi com a capacidade tão grande de amar esta pessoa que o seu não teve som de sim. E como é difícil às vezes dizer não para alguém. Ou dizer não em meio a uma realidade de discernimento. E dizer, não é para mim. Esse relacionamento precisa terminar. Essa situação eu preciso afastá-la da minha vida. Dizer não. E muitas vezes, só que nós recebemos de Deus um sim, porque é a abertura à graça, à bondade de Deus, ao querer de Deus. Então, permita que o teu coração, a tua vida, a tua resposta de amor seja verdadeiramente assim. Né? Eu acredito que a Dauana ouvindo e ela faça essa experiência também, né? Como às vezes a gente precisa ser afinado, né? Ao ouvir a Deus, né, minha irmã? Sim, e você começou, né, o programa trazendo essa realidade do martírio branco. E enquanto eu escutava o padre, né, contando as experiências dele, você também, Darlene, quantas vezes nós somos chamados por Deus a passar pelo martírio da obediência? Todos os dias. É esse martírio. É querendo fazer outra coisa e Deus fala, não. Mas como não, Senhor? Não, ainda não. Mas eu estou esperando há tanto tempo. Não, não é isso. Não é agora. Não é o que eu quero. Não é a minha vontade. E muitas vezes é tão difícil render a nossa vontade diante da vontade de Deus, porque nem sempre Deus diz tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez só. Então hoje, você que sentiu isso quando Darlene trouxe nessa realidade do martírio, né? Porque nós estamos aí na liturgia desses dias, celebrando vários santos que deram a vida, que foram martirizados, que tiveram esta coragem. E você está se sentindo assim, martirizado pelos sofrimentos da sua vida, mas você se sente fraco para responder, para corresponder com amor. Eu quero dizer que isso não depende de você, isso depende de Deus. A única coisa que você precisa fazer, e eu também, é abrir o coração e dizer, Espírito Santo, me ajude. Senhor, vem em meu socorro, em meu encontro, eu preciso. Por isso eu convido você a cantar esta música, eu sei que você sabe. Abra o seu coração e deixa o Senhor realizar a obra dele em você. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer
entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Peça isso. Derrama o teu amor em mim, derrama o teu amor em mim. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover água viva. Peça esse Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua vontade. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos que apenas com a sua força, o seu auxílio, a sua ajuda, nós seremos capazes de obedecer e de hoje decidindo, mesmo sendo no martírio, a obedecer à voz de Deus. Um dia nós poderemos dizer, como o Salmo, como a palavra, como Cristo: eis que venho fazer, Senhor, com prazer a vossa vontade. Mas isso precisa passar, talvez, por essa dificuldade. Mas abre o seu coração. Senhor, eu, Dauana, nessa hora me decido a abrir o meu coração naquilo que a minha vontade, Senhor, está em confronto com a tua vontade, meu Deus. Eu me ponho nessa hora, eu me dobro, Senhor, para obedecer a sua voz, porque a tua vontade para mim é boa, perfeita e agradável, Senhor. Dá-me esta fortaleza, Espírito Santo. E se você ora em línguas, eu convido você aí na sua casa a abrir os seus lábios, porque quando nós não temos forças, o Espírito Santo é capaz de perscrutar em nós. O Espírito Santo é capaz de orar em nós, de vir em nosso socorro. Ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Espírito, quando eu já não sei mais responder à vontade de Deus, quando me falta forças, quando me falta sintonia para ouvir a vontade do Senhor, a voz do Senhor, Espírito Santo, vem em meu socorro, em meu auxílio. E eu quero apresentar tantos que se unem a nós nesta hora. Eu coloco a sua vida aqui, ó, neste altar onde Jesus vai estar, para que você seja alcançado pela graça de Deus. Aqui eu quero colocar as pessoas que me pediram oração, quero colocar o tratamento do Nicolas, eu quero colocar o Hudson aqui, pessoas que me pediram oração, que estão em situações muito delicadas. E a presença de Jesus que reina sobre este altar, também reine sobre essas situações que você traz no teu coração. E nós dizemos ao Senhor que, obedecendo, e você que está vivendo junto com essas pessoas, grandes martírios, você seja alcançado pela graça de Deus, pela força de Deus, pelo auxílio de Deus, pela graça de Deus. Ora como alguém que recebe o Deus que governa sobre as situações das nossas vidas. Seja bem-vindo, Senhor, em nosso meio, para que o Senhor governe entre nós, para que o Senhor governe sobre as situações que aparentemente para os homens não tem mais solução. Nos seus martírios diários na sua vida, nos seus martírios das situações que você vive, permita que a ação de Deus, que é grande, o seu poder em nos conduzir e nos levar ao encontro da vontade de Deus. Seja bem-vindo, Senhor. E nós te damos graças e louvores, se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje Jessé foi à casa, hoje Samuel foi à casa de Jessé levar a unção de Deus. É agora que o Senhor também chega à sua casa para ungir a sua casa. Trazer de volta à sua casa a alegria do céu, a graça. Para lembrar você que no dia do seu batismo você também foi ungido com o óleo da alegria.
O óleo da bênção, o óleo da graça, o óleo da redenção, o óleo da vida nova. Porque ao longo do tempo a gente vai gastando a nossa vida, vai se perdendo muitas as nossas unções. Nós vamos trocando a unção de Deus por outras coisas, vamos deixando as tristezas, a amargura, o sofrimento, as dores, as angústias, as tristezas tomar conta daquilo que é daquilo que é a bênção, daquilo que é a graça. Muitas vezes nós vamos perdendo a alegria de achar que somos abençoados por Deus. E Ele já te abençoou. Ele te marcou com o selo da bênção. Para que você pudesse sentir, assim como hoje na casa de Jessé, que chegou ali, os 7 filhos, todos sentaram à mesa com Samuel. Para que ali eles pudessem beber da fonte da graça, do sacrifício, da alegria da vida nova, que a alegria foi levada àquela casa, a bênção foi levada àquela casa, a unção foi levada àquela casa. Não só Davi foi ungido, mas toda a casa recebeu, o próprio Espírito de Deus tomou conta de Davi, mas toda a família recebeu as alegrias do céu. Quando o profeta vai à sua casa é para levar a alegria do céu. Hoje é o próprio Senhor que chega à tua casa para trazer a bênção, a graça. Entra, Senhor, em nossa casa. Vai dizendo: entra, Senhor, entra na minha casa. Devolve para o nosso coração esta graça, aquilo que nós estamos vivendo hoje, a situação que você está vivendo. Deus hoje quer entrar na sua casa para esse momento. Devolver para a sua casa aquilo que vocês gastaram. Às vezes as doenças, os sofrimentos que foram, as dificuldades financeiras, eu não sei o que, os relacionamentos, né, de casal. Vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Relacionamento com os filhos, às vezes vai gastando. Às vezes relacionamento com os vizinhos, no trabalho. A gente vai gastando a vida, parece que a gente vai perdendo a unção de Deus. E hoje Deus querendo, o Senhor dos senhores, aquele que tem o poder de toda a glória do céu, que está entrando na sua casa. Peça mesmo essa graça. E nós te pedimos, Senhor, esta graça para todos nós. Nessa inspiração do Padre, em que é o próprio Deus que chega na sua casa. E eu ficava pensando, a quem você pede que o Senhor visite aí da sua casa? A quem você pede que o Senhor visite no seu trabalho? É como se você quisesse hoje dizer: Senhor, não para mim, mas para alguém. Visita, Senhor Jesus. Quem é esta pessoa hoje que você pede que a visita de Deus chegue de forma única? É certo que Deus tem poder para derramar sobre tantos, mas você está implorando tanto por uma situação. Você talvez tenha uma pessoa específica. Eu quero aqui apresentar a Márcia, que falou: Senhor, visita o Hudson lá no hospital. Você que me trouxe a situação. Senhor, eu quero apresentar a situação do Nicolas lá onde ele está. Senhor, eu quero apresentar aquela vocacionada que ontem se aproximou de mim para trazer vários diagnósticos da sua saúde. Senhor, são tantos. E eu quero dizer, Senhor, como Samuel foi destinado a uma pessoa ali. A paz dele chegou na casa, porque ele era enviado de Deus. O Senhor que chega traz a paz à sua casa. Mas, Senhor, existe alguém aí na tua casa, na onde quer que você esteja, em presídios, em situações tão difíceis que você vive, em famílias que estão enlutadas e que por situações, por erros médicos, por tantas coisas. Visita, Jesus, com a tua mão e seja direto, Senhor. Vai ungir este que precisa da tua graça e da tua unção.
nos seus dias, na situação que está vivendo. E nós vamos rendendo tudo ao Senhor. Você que está sendo perseguido no trabalho, talvez porque você é diferente, você não reage da mesma forma, você tem discernimento e é perseguido. O Senhor nesta hora consola o seu coração, porque você não quer entrar na onda que muitas vezes te cerca, de fazer errado, de tirar vantagem. Mas o Senhor nesta hora consola o seu coração e te dá forças para que você mantenha firme a decisão por Deus. Seja sim diferente neste ambiente e através da sua vida, da sua conduta, o Senhor vai entrar neste lugar, vai ser honrado. O Senhor vai ser entronizado. Nós te entronizamos, Senhor, nesses lugares onde muitas vezes há perseguição, porque queremos viver a verdade, viver a Tua palavra. E tantas vezes, Senhor, somos afrontados. Dá-nos força, Espírito Santo. Dá-nos coragem, Senhor, para irmos em frente sem desistir. Vem, Espírito Santo, em socorro de nós. Nós dobramos diante do Senhor as nossas realidades, as nossas lutas, os nossos medos. Rendemos ao Senhor. Cante junto conosco. Cante esta canção, rendendo tudo, colocando tudo aos pés de Jesus. Que Ele reine sobre cada situação. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. E diga para si mesmo: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. E diga para o Senhor: eu quero viver Tua palavra, quero viver Tua palavra, quero ser cheia do Teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. E diga: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Muitas vezes nós ficamos desanimados com a nossa vida, com as situações que nós vamos enfrentando. E principalmente hoje o nosso mundo, ele pressiona as pessoas e muita gente anda cansada porque as informações que chegam muitas vezes não são boas, né? Para todo lado a gente vê situações de sofrimento, de guerra, de perseguição.
E ao mesmo tempo a gente vê em muitos lugares as pessoas rezando mais, trabalhando mais, sendo mais fiel a Deus. Então, o número de fiéis tende um dia a crescer. Hoje a igreja está mais forte, mais vigorosa. E quanto é preciso com que nós dobremos nossos joelhos diante do Senhor. Quanto é precioso você parar para rezar, ter um momento de oração, ter um momento de unção para a sua vida. Esta é a graça que vai te manter de pé, a nossa vida de oração que nos mantém de pé, alicerçado. É lendo a palavra de Deus que você vai criar resistência contra as situações que baterão à sua porta. É você tendo momentos íntimos com o Senhor que você vai aguentar. O Padre João sempre dizia: aguenta firme, meu filho, aguenta firme. Porque nós temos que aprender a viver isso. Eu sempre lembro da história de Madre Teresa de Calcutá. O dia que ela foi sair de casa, a mãe dela pegou na mão dela e disse: Teresa, nunca desgruda da mão de Jesus. Aconteça o que acontecer, diante dos piores sofrimentos da sua vida, pegue na mão de Jesus. Não solte a mão de Jesus. Nunca. Então, Madre Teresa, diante de todos, ela segurava na mão de Jesus. Ela deixava ser ungida, ser inundada, e ela ficava às vezes no Santíssimo esperando para sair de casa. E ela não ia para a rua, não ia em lugar nenhum sem que ela primeiro passasse no Santíssimo. E é interessante que todo dia que eu vou celebrar, eu sento lá diante do Santíssimo e fico ali. E às vezes quando eu vou subir na escada para celebrar a missa, parece que eu estou vazio, parece que não há nada dentro de mim. E à medida que eu vou chegando ao altar de Deus, quando as pessoas começam a falar da palavra de Deus, ela começa a ser ressuscitada dentro de mim. E aí vem a inspiração de Deus. Eu preparei a missa, fiz tudo, mas aí a palavra de Deus torna força, graça e poder na minha vida. Então você pode arrumar um momento de pegar a força, graça e coragem de Deus para a sua vida. Arruma um momento para você ser forte em Deus. Às vezes tem gente que vai na missa, no momento da Eucaristia, ele torna com Deus uma única pessoa. Ele torna forte com Deus, unido com Deus. E é esta graça que Deus hoje está te oferecendo. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor veio à nossa casa, à nossa vida, para nos revigorar, nos tornarmos fortes em Ti, Senhor. Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus encontro a paz. Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus me acolhe,
abraça, Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. E se sinta assim, amado por Deus nesta hora. Como o Padre disse, encontre este momento de se unir ao Senhor. E talvez você que esteja passando hoje diante da televisão, ou está ouvindo pelos nossos outros meios, este é o momento que Deus buscou você. Porque talvez na sua rotina hoje você ainda não tinha sido despertado para esta busca. E o Senhor te buscou nesta hora para dizer: o meu amor vencerá na sua vida. Sinta-se acolhido. Você que se sentia sem abrigo, sem refúgio, esta canção chamou a sua atenção, esta letra tão simples. O Senhor te chamando a se abrigar. Só nele, só em Deus, você vai encontrar este abraço fortalecedor, este abraço restaurador, esta mão que te levanta. O Senhor quer se encontrar com você. O Senhor veio para isso. E você está agora sendo despertado para um grande amor que você há muito não sentia. O Senhor está derramando sobre a sua vida este amor que vence, este amor que vencerá. Só em Deus encontro refúgio, só em Deus encontro a paz, só em Deus encontro refúgio, só em Deus. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Tome posse desse amor, tome posse desse amor. Bendito seja, Senhor, pelo teu amor que se derrama sobre nós nesta hora. Muito obrigada, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigada, Jesus. Quando Samuel chegou àquela cidade, todos perguntaram: o que veio fazer aqui? Samuel: é de paz? É de paz. Eu vim trazer a paz. É Jesus que veio trazer a paz para você hoje. Olha, entrando na sua vida, na sua casa. Ele veio, você que nos ouve pela rádio também. É o Senhor que vem trazer a paz. Ele é a própria paz de Deus para nós. É Ele que vai adentrando. E Samuel disse: sim, eu vim trazer a paz. Eu vim trazer esta graça, eu vim fazer o sacrifício de Deus, porque o sacrifício de Deus nos devolve a vida plena, a paz em plenitude, a graça em plenitude. A vida em plenitude, estar no Senhor é ter paz, mesmo diante das mais adversas situações. É ter paz, porque o Senhor vai acalentando a nossa alma. Nossa alma descansa em Deus. Você que está aí deitado na sua cama por causa da sua enfermidade, você que está talvez no hospital, ou mesmo na sua casa, você passou a noite assim, sem dormir, um sono profundo, mas agora você está sentindo esta paz, esta vontade de dormir, de repousar, de descansar. Deixa seus olhos se fechando mesmo, você que está precisando desse momento. Deixa a paz do Senhor invadir a sua alma, todo o seu ser, por todos os pensamentos que você fica martelando na sua cabeça, querendo resolver tudo na sua cabeça. Deus está tirando, não, você não consegue resolver tudo na cabeça, não é assim.
Dá um tempo para a sua cabeça, descanse a sua cabeça no Senhor. Deixa Ele, entrega seus problemas a Deus. Fala, Senhor, eu não dou conta, eu não tenho força mais para resolver, mas o Senhor pode resolver. O Senhor pode iluminar para que você saiba como discernir as coisas. Hoje Samuel precisou de discernir entre duas coisas boas. Talvez você esteja diante de uma situação que parece boa, todas as duas. Qual que é a melhor? Deixa que o Senhor te dê essa graça. Obedeça a Deus e não obedeça aos homens. O Senhor falava de um coração muito apertado e angustiado. Porque o seu desejo é de dar uma resposta até vocacional a Deus. Mas você tem ouvido tanta gente, tantas coisas. E o Senhor pede que eu diga a você: obedeça a Deus, como Samuel. Obedeça a Deus. Obedeça o Deus quem fala em ti. Para que verdadeiramente você experimente esta graça da paz reinar sobre a tua alma e a paz reinar ao teu redor, porque você acolhe aquilo que é de Deus. Onde Samuel chega, a paz é instaurada. Onde o Senhor chega, toda a paz se dá. Então, permita que a paz que aí na tua casa, entre os seus, entre as panelas, que o Deus da paz, o príncipe da paz. Você vai dizer: Darlene, tem tantas coisas na minha casa que está fora do lugar. Tem uma criança chorando, a outra aqui. Eu tento que fazer tais coisas e eu preciso dizer para você: o príncipe da paz está entrando na tua casa. Entra nas coisas mais cotidianas que fazemos. Bendito seja, Senhor. O príncipe da paz entra e estabelece o reinado dele. E talvez não seja a ausência daquele choro daquela criança, daquilo que você está vivendo. Não seja a ausência de nada disso, mas como Terezinha diz, no fundo do cálice está a minha paz. Em que você pode respirar mais profundamente e encontrar no fundo de todas essas situações, eu tenho um Deus que vela por mim e que visita a minha casa. Creia nisso, faça crescer do teu coração esta atitude de fé. Vai dizendo palavras de alguém que crê: Senhor, eu creio. Senhor, eu acredito no teu poder. Senhor, eu creio na tua força. Eu creio que o Senhor vem governar na minha casa. Eu creio que o Senhor vem governar sobre os meus sentimentos, sobre os meus afetos, sobre aquilo que eu ainda não sei, porque o Senhor é o príncipe da paz. E a tua paz reina, Senhor, e a tua paz no meu coração, no coração de tantos que sofrem, que rezam conosco nesta hora, que padecem no corpo, mas que padecem na alma, de doenças psicossomáticas, de doenças psicológicas, de planos que precisam ir por água abaixo, porque estes planos não obedecem a Deus, mas obedecem aos homens. Coisas que você pensou contra a sua vida, que caia por terra em nome de Jesus, porque o príncipe da paz coloca a ordem onde ele chega, onde o reinado dele se estabelece, a paz reina. Mesmo que aparentemente as situações estejam ainda fora do lugar, mas é Ele quem vai dando harmonia ao nosso interior para melhor lidar com as situações que vêm. Senhor, se ainda eu quero dizer, você está fechado, eu quero pedir que o Senhor envie um Samuel até você. Alguém que possa ser claro a esta pessoa
Que você peça que o Senhor envie alguém naquela casa onde essa pessoa, você sabe que ela não está assistindo a TV Canção Nova, que ela não é aberta a Jesus, que ela não foi evangelizada, que ela não viveu um encontro pessoal. Senhor, sobre aquela pessoa, envie um Samuel, Senhor. Envie um Samuel para que possa reconduzi-lo e escolhê-lo, ungí-lo e ele voltar ao Senhor. Senhor, vá até aquela casa, aquele presídio, aquelas situações mais difíceis, aquela boca de fumo, Senhor. Nós queremos pedir nos lugares improváveis que o Senhor envie Samuel. Envie o Samuel para dissipar, Senhor, tudo aquilo que é escuridão, morte, espírito de morte, para que reine a presença de Deus, a paz de Deus, a força de Deus sobre aquele lugar. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar, ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão. Que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me